Tem percebido que um certo número de pessoas tem agido como gado ultimamente? Obedecer e aceitar, acreditar cegamente, nunca questionar, comportamento de manada. Sabe aquela pessoa que defende hoje exatamente o que ela reprovava ontem, só porque ela segue um determinado grupo? Mesmo que ele seja corrupto. Aquela que consente tudo passivamente, só para ser aceita no cercadinho. Boi, 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 boi. Como nossas professoras do primário diziam, Maria vai com as outras. Há um certo pensador, o bigode mais famoso da filosofia. Não é esse bigode. Que nos ajuda a pensar sobre essas questões. Friedrich Nietzsche. Vamos ver o que Nietzsche diz sobre moral de rebanho. Mas antes disso, emana aí a sua vontade de potência e se inscreva nesse canal. O alemão Friedrich Nietzsche viveu durante o final do século XIX e será um dos primeiros filósofos a questionar a moral. Como uma espécie de arqueólogo dos afetos, ele escava as origens dos valores humanos e sociais que definem quais ações são boas e quais são más. Até então, os estudiosos da moral aceitavam as noções dominantes de bem e de mal como coisas previamente dadas, e quando muito tentavam fundamentá-las. Para muitos ela teria sido estabelecida desde que o mundo é mundo, e a fonte da moral seria a vontade de Deus. E isso poderia abrir a muitas questões, é claro. Por exemplo, como Deus poderia ter sido o criador do mal se na perspectiva cristã ele é fonte de infinita bondade e amor? No século IV, o filósofo clérigo Santo Agostinho defendeu que o mal seria uma consequência indireta do livre-arbítrio, isto é, um resultado possível das escolhas dos seres humanos ao se afastarem de Deus. Essa tese acabou sendo incorporada pela Igreja Católica. Mas, obviamente, Nietzsche não vai se convencer da resposta de Agostinho. Para Nietzsche, a moral não vem do alto, não se origina em Deus e nem é transcendente. Pelo contrário, é mundana, histórica e resultado direto das ações dos seres humanos. E mais do que isso, a moral hegemônica do Ocidente, encontrada na sociedade europeia da época em que o filósofo viveu, seria originária de uma moral dos escravos, em reação à moral dos senhores. A gênese desse processo teria sido o ressentimento dos judeus escravizados durante a Idade Antiga. Sendo impotente para se vingar através de ações concretas contra os nobres, seus senhores e conquistadores, o povo judeu operaria uma espécie de revolução cultural, ou rebelião escrava, nas palavras de Nietzsche, em Além do Bem e do Mal. Para fazê-la brotar, produziu-se uma inversão de valores. Os instintos e as ações de força e de vitalidade passavam a ser vistos como o mal. O que era fraco e resignado passava a ser o bem. Esse aqui é o ponto central para o filósofo. A nossa moral, herdeira dessa tradição, seria, portanto, reativa e negativa. E não foi criada a partir de si mesmo, mas a partir de um outro, contra o qual se negava e se ressentia. Na obra Genealogia da Moral, Nietzsche aponta que enquanto a moral nobre nascia e crescia espontaneamente, a moral escrava precisa de um oposto para poder nascer, de um exterior, de um não-eu. Dessa maneira, ela é fruto de fraqueza, de negatividade, de fragilidade, de debilidade, de ressentimento e de impotência. Os profetas da tradição judaico-cristã tornaram indissociáveis os adjetivos mal, ateu, sensual, rico e deram pela primeira vez uma conotação negativa à palavra mundo, uma conotação vergonhosa. Mundano passava a significar algo sujo, baixo, pecaminoso. E assim a rejeição à vida terrena é celebrada. Isto é, recusa-se a fruição do viver aqui e agora, assim como desfrutar de bens materiais e
de prazeres sensíveis. Recusa-se a aproveitar e gozar a vida em prol de uma idealização de vida após a morte. Para Nietzsche, essa negação da vida seria um dos aspectos do niilismo. Ou seja, é sofrendo que nem um desgraçado, aceitando e até se gabando dos infortúnios, das agruras da vida ou do destino, que você consegue comprar um apartamento duplex no paraíso. O pobre passa a ser visto como um santo. Frases como os humilhados serão exaltados, os excluídos serão recompensados e aos pobres pertence o reino de Deus, variações de versículos bíblicos em Mateus e Lucas sinalizariam muito bem essa inversão de valores. Ou seja, em detrimento da moral dos senhores, os atos de fraqueza, de humilhação e de autodepreciação passam a ser vistos como virtudes e como valores superiores. Mas e a moral de rebanho? O que ela tem a ver com isso tudo? Pois é, a moral de rebanho seria uma consequência da moral escrava. É a moral cujo comportamento você segue o fluxo sem se questionar. Você segue o que a maioria está ditando, respaldado que está na média das opiniões da comunidade. Então, na mediocridade. Ou seja, é o estabelecimento daquilo que é bom segundo o que foi convencionalmente aceito por um grupo. O bom é aquele então que se submete aos valores dominantes. Os bons reproduziriam e perpetuariam esse comportamento aí de manada e vão orientar suas ações pelo grupo, como um gado. A opinião alheia vai te controlando e te escravizando. Segundo Nietzsche, a moral de rebanho exprime propostas de conduta como receitas contra as paixões, contra as inclinações instintivas, sejam elas boas ou más, contra a vontade de potência e o desejo de desempenhar um papel de senhor. Produz-se então um ser humano dócil, domesticado, manso, tratável e útil ao rebanho. Aquele que se eleva ao grupo logo é rebaixado. A espiritualidade independente e o desejo de estar só são vistos como perigo para o rebanho, cuja moral se orientaria pelo medo. Tem-se medo daquilo que é original, daquilo que é diferente, daquilo que é divergente, e aqueles que agem dessa forma são classificados como maus. Na obra Além do Bem e do Mal, Nietzsche escreve o seguinte: na medida em que sempre, desde que existem homens, houve também rebanhos de homens, clãs, comunidades, tribos, povos, estados e igrejas. E sempre muitos que obedeceram em relação ao pequeno número dos que mandaram. Considerando, portanto, que a obediência foi até agora a coisa mais longamente exercitada e cultivada entre os homens, é justo supor que, via de regra, é agora inata em cada um a necessidade de obedecer, como uma espécie de consciência formal que diz: você deve absolutamente fazer isso e absolutamente se abster daquilo. Em suma, você deve. Mas vale dizer que o problema que inquieta Nietzsche não é precisamente a existência de um conjunto de valores que definem ou determinam o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, o que é útil e inútil, o que é agradável ou desagradável, o que é belo, o que é feio. Ou seja, o problema dele não é com a moral em si, mas com um tipo de moral, uma moral que tenta absolutizar os seus valores supostamente válidos para todas as épocas, todos os lugares e todas as sociedades, e cuja pretensão é enquadrar o comportamento de todos indistintamente, universalmente, bovinamente. Eu disse bovinamente. Essa moral seria castradora da vida e da vontade de viver. E aí, como você tem vivido? Espero que Nietzsche tenha te provocado.